vamos lá então começar a falar de Copa do Mundo. Vamos primeiro com a seleção brasileira, né? O empate em 1-1 com o Marrocos. É um jogo muito ruim do Brasil, né? Assim, eu particularmente acho que entrou escalado mal, as substituições não deram certo. A gente teve, eu começo com você, ô Colombo, a gente teve uma relação muito próxima com aquilo que a gente falava aqui, né? O Brasil não tem nem coletivo nem individual, né? Um individual funcionou, né? E mais do que comprovado, o Neymar foi lá e falou pro Vini, você vai por aqui, porque só tem você para fazer, para levar e carregar essa bola. Porque não adianta você colocar um centroavante lá grandão e tudo, você não tem quem leve essa bola para ele, né? O Brasil não tem velocidade, não tem coletivo, não tem, o individual dele não está funcionando, a recomposição defensiva zero, e acho que foi uma decepção geral. E não é porque é o Marrocos, não é porque... É porque se você entra numa Copa, você tem que resolver. A Alemanha fez 7, mas foi contra uma equipe nada. Você foi lá, se representou, se fez representar, mostrou quem era e fez a 4ª goleada dela em Copas do Mundo. É assim que você mostra que você é favorito, que você está no jogo, que é isso. E não lá aquele joguinho do nada com nada, né? Eu acho que o Brasil assim, decepcionou nesse sentido. E outra coisa, né? A Ancelotti continua com aquela ideia de surpreender. Ele está surpreendendo a ele mesmo, né? Porque para ninguém está tendo surpresa boa, né? Odimar, eu acho que eu encararia que Brasil e Marrocos foi um jogo de confirmações para a seleção brasileira. A confirmação de que o ciclo foi muito mal planejado, a confirmação é de que o time brasileiro é muito fraco, a confirmação de que algumas individualidades serão dificílimas de sustentar em jogos da Copa do Mundo. E aí, assim, me desculpe, leia-se Ibanhas na lateral direita, leia-se Igor Thiago como referência, como centroavante. É muito abaixo do que foi historicamente a seleção brasileira, do que precisa-se para uma Copa do Mundo, do que é necessário hoje para bater de frente com uma seleção como a do Marrocos. E Dimar, assim, confirmações de coisas em sequência, sabe? Eu acho que, assim, se a gente for ver, né, como é que o Brasil joga, eu tenho uma dificuldade danada hoje para dizer. Inicialmente também eu não sei te dizer. Então, assim, o Brasil foi surpreendido? Eu acho que, assim, surpreendido pode ser porque esperava-se, né, que Marrocos, por exemplo, para a gente olhar um pouco para o adversário, esperava-se que Marrocos esperaria um pouco mais a seleção brasileira. Mas o Marrocos, Dimara, com um treinador, com um trabalho recentíssimo, todo mundo está falando, né? O trabalho do Ancelotti tem muito pouco tempo. Gente, do treinador do Marrocos tinha menos tempo ainda. Mas um ponto importante da gente trazer, porque essa geração de Marrocos é uma geração que eles foram moldando. E o técnico que está hoje, ele era o técnico das categorias de base. Então, ele conhece todo esse time. É uma renovação feita pela base. É uma renovação feita que passou pelas mãos dele. Então, é só um ponto que a gente precisa pontuar também. Mas não foi no sentido de... não foi, no sentido de, assim... Sim. Tem muita gente apontando, mas o trabalho do Ancelotti, sabe, ele é recente. Beleza. Mais recente ainda, embora a metodologia esteja ali, embora o grupo estivesse ali já junto há algum tempo, é uma metodologia nova, né? Um treinador novo que, assim, o trabalho não se restringe ali a 90 minutos. Você tem que saber, assim, se vai sair tal peça, qual deve entrar. Enfim, é toda uma coletividade que a seleção brasileira não tem. E aí, assim, eu acho que foi consensual, assim, entre muitos analistas, né, de que o Brasil surpreendeu positivamente, aí não vou dizer o Brasil, né? A surpresa positiva no Brasil talvez tenha sido unicamente do Vinícius Júnior. Que todo mundo esperava que, assim, numa Copa do Mundo ele tem que bater no peito e assumir. Enquanto ponta titular do Real Madrid, ele tem que assumir. E o Vinícius Júnior assumiu. E, assim, achei muito interessante que foi o comentário de vários analistas e o comentário do qual eu concordo. Todo mundo mirando pro Vinícius Júnior, né? E a gente, no fundo, sabe por quê. Sabe por quê? Claro. Você que está me assistindo do outro lado, você vai me entender por quê que o Vinícius Júnior era mais mirado. É mais do que todo mundo. Alguma coisa aí tem, né? O que será? Beleza. E do Rafinha? Sabe? Quando é que vai aparecer, Dimara? Né? Quando que vai aparecer? Meu Deus. O Rafinha do Barcelona na seleção brasileira? Meu Deus. O Marquinhos... E demorou para substituir, né, gente? O Marquinhos do PSG vai aparecer quando na seleção brasileira? Não sei. Só que isso, assim, é culpa deles também, mas é culpa de um ciclo extremamente mal feito. E a situação da seleção brasileira, para mim, ela fica assim, ela ficou ruim no jogo, Dimar, sim, porque eu acho que Marrocos merecia a vitória contra a seleção brasileira. No meu entendimento, Marrocos era merecedor de uma vitória. Só que a coisa fica pior para a seleção quando eu assisti aos outros jogos.
E eu vi que, assim, a distância é muito grande. Eu não estou falando de camisa, eu não estou falando de conquista, porque se eu for comparar a seleção brasileira com qualquer outra aqui, pelo número de conquistas, ela é maior do que qualquer outra. Mas só isso que é a seleção história, brasileira, ela tem um coletivo muito... Não é pior não, gente. É muito pior do que o Japão, do que a Holanda, do que a Suécia, do que vários outros adversários. Eu já coloquei que a gente todo viu mundo na parte na sequência do jogo do Brasil. Então, assim, a coisa fica feia a partir do momento em que as outras seleções também lidam com a ansiedade, também lidam com a pressão, mas o resultado está lá. Com exceção, talvez, da Espanha hoje à tarde. Mas, Timara, passado o jogo contra o Brasil, você, assim, para quem assistiu no bar, enfim, para quem se sentou no seu sofá de casa e foi assistir, beleza. Deixa eu ver como é que estão os concorrentes do Brasil. Péssima notícia, estão muito melhores. Nós vamos falar sobre eles aqui daqui a pouquinho também, porque interessa diretamente, né? Eu não me lembro quem foi o comentarista, daria os créditos agora, mas não me lembro, né? Porque a gente fica assistindo tudo quanto é programa e vendo tudo do YouTube e tudo mais, mas ele disse que muita gente estava ligando para ele falando assim, será que não dá para o Brasil ficar em terceiro lugar de medo depois do jogo da Holanda e do Japão, né? Aí eu te digo, você esperava outra coisa da seleção, Duda? Esperava um pouquinho mais, e muito por conta, talvez, do discurso que foi criado desde a convocação. Principalmente na reta final, é um bom termo para a gente usar. Por que eu falo isso? Muito se falava, e inclusive é um discurso que eu adotei também, que era muito difícil separar a individualidade do coletivo dessa seleção brasileira. E o Ancelotti, até pelo magnífico trabalho que já fez no Real Madrid e em outras equipes, ele é um treinador que tenta transformar o time ali em uma unidade. E de vez em quando, até mesmo nos amistosos, a gente via lapsos disso acontecendo. Mas na partida de sábado, eu acho que ficou muito evidente como que a individualidade prevaleceu. Mas uma coisa que eu admiro no Carlo Ancelotti, desde a época de Real Madrid, é a capacidade de adaptação. Por que eu falo isso? Os primeiros 30 minutos, eu estava até assistindo o jogo novamente aqui na redação do Brasil, os primeiros 30 minutos foram de domínio completo do Marrocos. Total. O Marrocos, ele chegou... O Brasil não viu a cor da bola. O Marrocos chegou a finalizar 12 vezes nos primeiros 30 minutos da partida, sendo dessas 12 vezes apenas uma grande chance, enquanto o Brasil foram 3 finalizações, né? 3 chegadas na área. E aí o que acontece? O Brasil tinha Acho que no final do primeiro tempo que o Brasil teve uma boa chance, né? Exato. E aí o que acontece? O Brasil tinha uma dificuldade muito grande na saída de bola. Era uma saída de bola muito descoordenada. Às vezes o Casemiro saía para descer para ajudar mais um pouquinho, mas, por exemplo, o Paquetá, que estava ali aberto pelo lado direito, era um cara que não ajudava, porque essa foi a formação inicial. O Paquetá aberto pela direita, o Rafinha aberto pela esquerda, com o Vinícius Júnior e o Igor Thiago no meio. E aí teve a fatídica pausa para hidratação. Antes o Brasil estava num 4-2-4 ou no 4-4-2, né? A gente também depende ali do momento, seja defensivo ou ofensivo. Na pausa para hidratação, por isso que eu tô enaltecendo a capacidade de adaptação do Ancelotti. Ele mudou. O time foi para um 4-3-3. Então o Igor Thiago, ele virou esse cara mais de referência. E aí inverteu o Rafinha também com o Paquetá. O Paquetá foi pro lado direito, o Rafinha foi pro lado esquerdo. Na verdade é o contrário, né? O Rafinha foi pro lado direito, o Paquetá foi pro lado esquerdo, só que passou um tempo também, voltou do intervalo, voltou a ser aquele 4-2-4 ou 4-4-2 também que a gente tinha acostumado, mas mesmo assim, ele tirou algumas peças e, por exemplo, o Casemiro, ele estava muito isolado. Muito mal, sem buscar a bola, sem aparecer para jogar com os companheiros. Coisas que a gente fala aqui todos os dias dos nossos times aqui. A gente tá falando de seleção brasileira, a gente tá falando de Copa do Mundo. Erra, óbvio que erra. Mas assim, errar tudo. O Brasil errou tudo. O Brasil, assim, era irreconhecível pelo que ele tem de individual. O coletivo, ele não dá nem para falar, né? Que não existe, a gente já sabia disso. Mas a gente achava que uma seleção que tem como considerados os maiores zagueiros, a melhor dupla de zaga do mundo, a coisa fosse diferente, né? E a coisa não aconteceu. Acho que as mudanças dele, como eu disse no início, elas acabam não surpreendendo ninguém e diminuindo a chance que o Brasil tem de fazer alguma coisa mais normal para ele mesmo. E acho que ele precisa repensar muita coisa e principalmente repensar como ele está formando essa seleção.
né? Eu acho que não é nem se vai entrar Neymar, se não vai entrar Neymar e tal. É a composição tática. Ele precisa fazer desse time um time coletivo. Não teve tempo para treinar. Quase todos não tem. Você, Matheus? É uma seleção brasileira que surpreende negativamente mais uma vez, viu, Dimar? A gente, de certa forma, já esperava dificuldade contra uma seleção marroquina que foi semifinalista da última Copa do Mundo em 2022, eliminando a seleção espanhola, que ganhou recentemente o Mundial Sub-20 em cima da Argentina. É o que a Duda falava do trabalho da base. Exatamente, né? Que passou por uma renovação, inclusive deixou um dos craques de fora dessa Copa do Mundo, que foi o Ziyech. Enfim, é um time que foi mais eficiente que a seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo, com um jogo um pouquinho mais reativo, às vezes marcando alto, explorando muito os erros pelo lado do campo que a seleção brasileira oferecia. Então é uma seleção brasileira que, infelizmente, não dá mostras de melhoria para essa Copa do Mundo. Sabemos que é uma competição de tiro curto. E se a gente for analisar outras seleções que nem estão no patamar de grandes favoritas, porque se a gente for listar as grandes favoritas hoje, a gente já conhece de cor, né? Já. Espanha, Portugal, a Argentina chega como uma terceira força. A Alemanha entrou na história. A Alemanha, que está passando por um processo de renovação também, né? A própria seleção de Portugal, que tem excelentes valores, tem um excelente plantel. A Inglaterra. A Inglaterra, que está ali também no meio, mas se a gente for listar Holanda e Japão, não são seleções hoje de grande prateleira. Mas eu já estou colocando o Japão, tá? Eu estou colocando o Japão nessa história. Tô achando que está mudando um pouco. Pela organização que a seleção japonesa demonstrou, principalmente nesse ciclo, né, pré-Copa, a seleção do Japão ganhou da seleção brasileira, ganhou da seleção da Alemanha, empatou com a Holanda em amistoso, voltou a empatar com a própria Holanda agora na primeira rodada da Copa do Mundo. Então, assim, a seleção brasileira, ela está atrás de outras seleções que nem no patamar de cima, a nível de título, estão. Então isso é muito preocupante. É uma seleção com falhas na saída de bola, com falhas na armação, com falhas de posicionamento entre os zagueiros. O próprio gol do Marrocos no primeiro tempo evidencia isso. Olha que a seleção brasileira tem 2 dos melhores zagueiros do futebol mundial. Tá falando. Marquinhos e Gabriel Magalhães. 2 caras que protagonizaram recentemente, há 2 semanas atrás, uma final de Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Então, enfim, é uma seleção brasileira que tem algumas peças interessantes, mas que no conjunto essas peças não funcionam e tem deficiências também em alguns setores. Eu bato na tecla aqui, o Colombo às vezes pega no meu pé na redação em relação ao Igor Thiago, mas vejo que é um atacante interessante. Não sei se para ser titular na seleção brasileira, mas como uma peça para mudar um segundo tempo, por ser um jogador físico, por ser um jogador eficiente na bola aérea. Não foi contra o Marrocos, né? Não foi contra o Marrocos, a única chance que ele parecia um peru rodando lá, porque ele não sabe pra onde que ia, a bola não chegava. Dessa também, ó. E assim, se o antes, com todo respeito, sabe? Liberato, eu vou te contar um negócio, cara. Mas você conta rápido, eu quero ir pra Holanda e Japão. Assim, eu sei que ele não tem nada a ver com isso, eu sei que a culpa é de quem convocou. Agora é o seguinte, se olhar pra trás, Ronaldo, Adriano, Romário, pra ver Igor, Thiago, Liberato, é uma extrema redução de talento para jogar como centroavante da seleção brasileira. Mas você pode olhar para outros agora também. E o pior de tudo é que você tem opções na seleção brasileira que deveriam estar lá e são muito melhores do que o Igor. Opções tem, mas são muito melhores que são bem escassas, Colombo. Se for parar para pensar, você não prefere o Endrick enquanto jogador? Trazendo informação aqui, meu até Deus, dos nossos colegas. Mas o Endrick foi convocado, o Endrick mas ele não jogou. O Brasil ganhou do Marrocos, mas morreu com ele no banco, Liberado. Nem colocou. Até pra gente falar assim, não serve. Pouco. Mas aí é o que eu falei, ratificando. Não pra ser titular. O Igor Thiago não seria o meu titular na Copa do Mundo. Isso aí eu já falei. Mas eu levaria como opção de banco. Opção tática. Pra mudar jogo. Pra ser uma referência mas não pra começar. Pra ser um jogador de área, pra mudar panorama de partida em um jogo mais truncado, em um jogo mais apertado. Você ter um cara que é referência na bola aérea. É um cara que é artilheiro da Premier League. Então, não para começar. Concordo, o Endrick seria o meu titular. Seria o meu centroavante titular na Copa do Mundo. Mas acho o Igor Thiago uma alternativa interessante como composição de banco. Você citou Romário,
Ronaldo, enfim. Mas pós Romário e Ronaldo, quais os centroavantes que tivemos na seleção brasileira? 2010, Luiz Fabiano. 2014, Fred, unanimidade? E o Thiago não engraxa a chuteira dos dois. O reserva não engraxa a chuteira dos dois. A gente é muito inadmissível. É liberado, épocas diferentes, Colombo. Mas você tem um Fred hoje? É muito fraco. Mas aí, beleza. Você tem um Fred hoje? Você prefere, enquanto jogador, você prefere o Igor Thiago do que o João Pedro e do que o Endrick Liberato. Você prefere. Eles são jogadores melhores. Não dá, cara. Eu estou falando, não dá. É o que eu estou falando. O Igor Thiago não seria o meu titular. Eu levaria o Igor Thiago para ser opção de banco, para mudar jogo. O Endrick seria o meu titular. Você está ratificando. O Endrick mais jogador que o Igor Thiago. Concordo. O Endrick seria o meu titular. Mas o Igor Thiago seria a minha opção para mudar jogo. Seria o meu centroavante, jogador de área, que hoje tem mais características de ser um centroavante do que o Endrick. O Endrick, ele é mais jogador de lado de campo, vem jogando assim no Lyon, inclusive, mais de lado de campo do que de centroavante. Então vamos lá. Então, se essa é a característica dele, né, um treinador não chega para colocar em campo o que ele pensa com os jogadores que ele não tem. Ele tem que colocar em campo um sistema de jogo com os jogadores que ele tem. Então você não joga com centroavante. É simples assim. A coisa só rodou quando o Neymar foi lá e falou: filho, Vinícius, vamos lá, porque só pra você chegar lá. Quando é que o Thiago foi titular no ciclo? Nunca. Quando é que ele foi, gente? Ele foi uma surpresa na lista, na primeira lista. Foi errada a escalação. E assim, ele oferece muito pouco para fazer parte de 26 jogadores. A verdade que eu acho é o seguinte, ele pode ser até campeão do mundo, tá, gente? Mas neste momento, eu não sei quem tá falando com o Ancelotti, como é que é o trabalho com os auxiliares dele e tudo mais, mas assim, ele me parece muito desarmado em relação não só ao adversário, mas em relação ao que a seleção brasileira pode oferecer para ele. Porque não é possível que você não tenha um coletivo, não tem nada, e coloca o cara para jogar num sistema totalmente diferente do que o Brasil vinha atuando. É só isso. É só isso. Aí, Duda, a gente vai, depois desse estrago todo... Só trazer só completo, por favor. Dois pontos aqui rápidos. No que eu vinha falando também ali sobre o Marrocos, mas o Brasil, ele perdeu ali o controle dos 30 minutos. Dos 30 minutos pra frente, o Brasil é quem tomou o controle da partida, tanto que o Marrocos só foi finalizar de novo lá por volta dos 96. Terminou bem empatado ali a questão de finalizações. E sobre o Endrick também, né, até uma informação dos nossos colegas, João, porque hoje de manhã, novamente, acompanhando toda essa repercussão, eu fiquei também nesse questionamento, por que o Endrick não entrou? E a informação que temos, né, é que o Endrick é a terceira opção. Por quê? O Ancelotti não vê o Endrick realmente como um jogador de ponta, e sim como um centroavante, como um camisa 9, tudo bem até aí. Só que ele tem uma falta de obediência tática. O Endrick, ele é o jogador que tem ali o improviso. Ele participa muito, às vezes ele é um pouco precipitado na tomada de decisão, mas tentando beneficiar a equipe. E por isso ele é a terceira opção. Não é à toa também que na coletiva o Ancelotti esquivou um pouco dessa pergunta sobre o Endrick. Responder sobre ele. Só que um ponto também que a gente precisa trazer é que isso aí não é informação, é um puro achismo. O Endrick, ele não aconteceu no Real Madrid. Por esse problema. Pela situação tática, que é dessa desobediência tática que eles falam que os jogadores brasileiros têm fora daqui, né? Que muitos falam que mudou muito, mas ainda tem o nível de exigência dos treinadores na Europa ainda é pela obediência tática. O que a gente está falando de obediência tática? Ele pode até jogar pelos lados do campo, mas se o treinador falar para ele, você vai de centroavante, ele tem que ir de centroavante. É isso. E aí, até um ponto que a gente precisa trazer, aí ele tomou a decisão, pensando na carreira e pensando na Copa do Mundo, de ir pro Lyon, que era onde ele teria mais protagonismo. A chance dele foi essa. Foi a chance que ele teria. E aí o Ancelotti já deixou claro também em algumas coletivas que o Endrick ia já pensando no próximo ciclo de Copa do Mundo. Mas a vida do Endrick foi feita de pular etapas. Sim, o Endrick, quando estava com 14 anos, ele estava jogando no Sub-17. O Endrick, quando tinha 16 anos, estava jogando no profissional. A vida do Endrick foi feita de pular etapas. E talvez, em alguns momentos, é claro que eles podem achar que o Endrick não tem a capacidade de jogar os 90 minutos.
Mas quem decidiu alguns jogos aí das eliminatórias foi o próprio Hendrick. Mas que ele não tem capacidade de jogar 90 minutos, gente. Onde que eles tiram isso? Não em questão física, mas talvez de comprometimento ali da equipe como um todo. Pra mim, é o cara mais comprometido, é o cara que mais falou, eu queria estar na seleção, foi o Hendrick. Foi o cara que mais batalhou, ele trocou de time pra poder ter a chance de ser convocado. E tem muitos suídos. A gente tá dizendo assim, então a informação do UOL, dos nossos companheiros, é que ele é o terceiro. Ele é a terceira opção, atrás do Matheus Cunha. Ah, sim. Mas aí, claro, só complementando também sobre essa questão do Hendrick. Complemento também... pra gente ir pro Japão. Não rapidinho. Assim, né? Não, mas é porque muito se fala. Mas assim, a gente fala só do Japão. Mas é muito se fala também do problema que o Hendrick tem internamente com a questão do grupo, de ser um cara que ele é mais tímido, ele é mais reservado. E uma última questão também, quando a gente pega esse ciclo, o Hendrick, se eu não me engano, numa das últimas convocações, ele voltou pro Lyon e voltou não rendendo muito, num momento de decisão do campeonato francês. Foi até criticado pelo Paulo Fonseca sobre isso. Parece que internamente alguém já tinha dado a letra para ele, que ele ia ser convocado, então ele deu uma queda de intensidade também agora nessa reta final do Lyon. E aí eu não sei se também pode estar prejudicando. Ele é muito novo, tem uma questão de cabeça também, mas, por exemplo, eu já falei aqui, o Kaká, quando foi para a seleção brasileira, era um garoto, foi com o Luiz Felipe Scolari, quando ele foi campeão do mundo. E várias vezes eu conversava com o Luiz Felipe, ele na seleção e tudo mais, ele tinha saído do Cruzeiro, né, para assumir a seleção brasileira, e ele me falava assim, o Kaká fica fechado no quarto, o Kaká desce pouco, eu preciso que o Kaká interaja um pouco mais com a seleção. E o Kaká é o jogador que todo mundo viu jogar aí. E até pouco tempo, o último brasileiro que tinha ganho a bola de ouro, né? Mara. Então, assim, esse negócio de não vem com esse negócio, é novo demais, é não sei o que demais. Ok, o Ronaldo foi pra Copa e não jogou em 94, mas ele foi assumindo uma situação de um trânsito pra frente. E também a seleção foi campeã do mundo. E olha quem que ela tinha, né? E também ele poderia até ter esse tempo. Essa seleção não tem esse tempo. E não adianta você falar assim, o Hendrick vai ser pro próximo ciclo. Quem falou que o Ancelotti é o próximo ciclo? A gente cansou de vir aqui falar assim, o Ancelotti vai conhecer o que é ser um técnico da seleção brasileira quando começar a Copa. Se ele tá achando que ele, por ser o Ancelotti, ele vai não classificar, ele vai não passar das quartas de final, não passar das semifinais, e tudo vai ficar bem, e ele vai seguir, não vai. Não vai. A CBF é uma entidade privada que não deve satisfação para ninguém. A gente sabe disso. Mas é o torcedor que não vai deixar. A gente sabe que não vai deixar. Então, assim, sabe? Acho que agora ele está caindo na real, né? E acho que outros colegas também comentaram sobre isso. A real do que é ser um treinador da seleção brasileira. É muito diferente. É muito diferente. A seleção brasileira entra em qualquer competição, seja com qualquer time que for, na cabeça já é campeão. Isso pelo seu povo, pela sua torcida, pelo futebol que move esse país. Se o futebol não movesse esse país da forma econômica, da forma social e da forma política, e que essa Copa também está se apresentando assim, a gente não estava aqui fazendo um programa só de futebol, assim como todos os outros canais e todo mundo. Então dá para saber o que é realmente que custa o futebol aqui. Vamos falar do Japão e da Holanda. O Colombo até trouxe isso, e acho que foi um susto maior ainda pra gente quando, na sequência do Jogo do Brasil, a gente vai e acompanha o Japão e a Holanda, e a gente vê tudo aquilo que a gente esperava ver no Brasil, né, em um verdadeiro jogo de Copa, porque pra mim ali foi o jogo de Copa. Em posição de jogo, velocidade, time muito físico dos dois lados, todo mundo muito consciente, né, muito concentrado, pensando a todo minuto em mudar o que estava acontecendo, né, tanto que o placar mudou o número de vezes que mudou. E assim, mesmo quando parecia que não ia mais e que seria a Holanda, o Japão foi lá e marcou. Então assim, foi completamente diferente. Aí você parou, pensou e falou e danou-se. Eu acho assim, eu até defini pra mim o melhor jogo, né, até agora. O jogo de fato que inaugurou a Copa do Mundo, pra mim, assim. E eu entendo o novo formato, eu entendo que ele implica em duelos entre seleções bem fracas, né? Vamos todo mundo aqui falar a verdade, entre seleções fracas e assim, e que no Mundial anterior certamente não estariam qualificadas, né? Então, Holanda e Japão me trouxe ali aquela sensação de
Agora é Copa do Mundo. Assim, também tive essa um jogo sensação. repleto de alternâncias. A Holanda foi melhor em determinado período, o Japão foi melhor em determinado período. É sempre essa agressividade da Holanda, né? Impressionante com os pontas e com o meio-campo assim, excepcional, de muita qualidade. E ela não muda o Japão a forma, com a sua disciplina, com a sua organização, que é uma coisa sempre muito impressionante de ver. Eu até já citei aqui, né? A organização do país parece que passa para a seleção. Então eu fiquei com a sensação de fato ali pelo o jogo físico, o jogo tático, o jogo de alternâncias, postura. Eu acho que nessa Copa do Mundo, com essa possibilidade do terceiro em muitos grupos serem qualificados para a próxima fase, isso deixa o jogo com as equipes um pouco mais receosas, muitas vezes buscando mais o empate, do que assim, tendo confiança para buscar a vitória. Eu particularmente não senti isso em Japão e não senti isso na Holanda. Então assim, foi o jogo para mim de fato da abertura. A mesma coisa vi mais tarde entre Costa do Marfim e Equador. Proporcionalmente, né? Acho que é um duelo muito igual ao de Holanda e Japão. Seleções equilibradas, seleções com, assim, talentos individuais ali, mas organização coletiva, né? Assim, cara, o mundo é completamente outro. Hoje o Equador, ele encosta como uma das melhores seleções sul-americanas. Encosta nas tradicionais, Brasil, Uruguai e Argentina. Então assim, Dimara, eu vi muita alternância, vi muita vontade de vencer a partida, que é o que eu suspeitei, assim, demorei para ver em outras seleções e vi muito equilíbrio e um jogo que, assim, tranquilamente, sem sombra de dúvida, poderia ser um jogo de semifinal de Copa do Mundo. Eu também acho. Não tenha dúvida. E que bom que vimos na primeira fase. Ainda bem. E vou te dizer mais. Eu coloco o Japão acima agora. A Holanda é sempre essa história, né? Parece que a renovação, não sei o que, ela acaba não tendo... No sprint final, ela fica pelo caminho, né? Mas pode ser que não seja isso que vai acontecer. Agora, o Japão, eu já coloquei ele pra cima, entendeu? Porque a gente tem que parar com essa história também, que, porque o futebol japonês, porque o futebol... Ô, gente, eles estão, tá? E são os brasileiros que foram para lá também, fizeram a história. O Duda, aproveita, fala do Japão e da Holanda e já diz aqui pro Claudinei Oliveira, que tá falando assim, gente, vocês estão querendo ensinar o Ancelotti a rezar a missa? Não, pelo contrário, mas são observações... Mas ele tá rezando mal, viu? Vou te dizer. Não, assim, uma coisa que eu admiro muito no Ancelotti, na carreira inteira dele, é como que ele consegue transparecer a forma como ele tá incomodado. Até elogiou agora há pouco. Exato, e a capacidade de adaptação dele. Cara, depois pega aí o jogo pra assistir, tá disponível aí no YouTube, não precisa nem gravar. Você consegue ver a vontade do Ancelotti de mudar o time. Ele conseguiu mudar a formação pra ver se mudava alguma coisa. O Ancelotti, cara, ele é um dos caras mais vitoriosos, eu acho que atualmente, do futebol mundial. E mesmo assim, ele ficou nessa insistência, tentando mudar a seleção brasileira. Só que chega um ponto que a gente não pode colocar sempre a culpa no técnico. Às vezes a culpa passa por quem tá dentro de campo. Mas foi o técnico que convocou. Sim, mas são jogadores extremamente vaidosos, são jogadores que estão acostumados a ser estrelas nas suas respectivas equipes. Quando junta, são vários jogadores bons que parece que querem mostrar mais do que o outro, dá no que dá. Mas falando do Japão, né, isso que o Colombo falou, acho que consegue elucidar muito bem. Japão e Holanda foram um dos melhores jogos. Teve Costa do Marfim e também Equador, foi um jogo muito bom, assim, surpreendentemente a posição, né, a forma como a postura da Costa do Marfim, e assim, a gente já conhece algumas peças também do Equador, né, o Alan Franco, o Alan Minda. E muito bem, né, eles estavam muito bem. Cara, força física dos caras. Sim, um negócio impressionante. Eu sei que a comparação, desculpa, tá, Duda, e a comparação sempre vai ser com a seleção brasileira, mas é inevitável que a gente faça isso. Eu não consigo ver o mesmo poder físico. Eu não vejo. Não, é o que eu tô falando. O Brasil fisicamente não existiu. E aí você vai para Holanda e Japão e vê a força física, a forma como eles jogam e tudo mais. Aliás, ô Colombo, tem aqui para você, ó. O Lucas Domini tá sempre aqui com a gente. Beijo para eles, estão irritados com a gente, com a seleção, com a Copa, com tudo. Aí ele falou assim, ó, vice-artilheiro da Premier League não serve para a seleção? Se fosse gringo, você tava elogiando. Não aí serve. Não dá, porque o gringo não pode manda ele matar aquela Brasil, bola de cabeça, né? Lá, ô Lucão. Manda ele matar a bola, é um lance pô. Esporádico, né, Colombo? E o outro, ele teve duas, hein? Ele teve duas. Perderam. Gente, vocês querem defender o Igor Thiago? Beleza, é o direito de vocês. Eu acho fraquíssimo pra seleção brasileira. Eu também não gosto, não. E assim, me desculpe, não tem nada a ver. E desculpa, Duda, eu te cortei também. Não deixa esses caras crescerem pra cima de você, não, Maria Eduarda. Vai, Maria. Vai. Termina.
Vai, Maria. Fiquei até sem entender, Matheus. Eu também entendi. Eu também não entendi. Mas vamos lá, né? Não, é porque eu interrompi a Duda, não deixei ela concluir o raciocínio. Aqui aproveita e já responde aqui pro Márcio, Marcino da Conceição. Ele falou que o Casimiro e o Rafinha são jogadores ruins demais. Ele é de Montes Claros. Na verdade, com o Rafinha não aconteceu ainda na seleção, né? Não, mas ruim demais também não é, né? É. Né? É verdade. Então vai arrumar um negócio aí, a gente segue aqui. Não, tá tranquilo. Achei que era o microfone que tinha caído. Tá foi só o retorno. Mas a gente tá falando do Ancelotti. Tô falando de Japão. Japão e lá de que a gente tá falando. Continue aí, que eu já tô nervosa. Vai. É porque foi só o microfone, foi só o retorno que caiu. O microfone não caiu, não. Então eu tô continuando a falar. Mas a verdade é que esse jogo conseguiu colocar à prova duas seleções muito organizadas, né? Sim. E eu acho que o empate, ele conseguiu simbolizar muito bem o que foi esse jogo. E eu até separei alguns nomes, porque é verdade. A Holanda, ela teve mais posse de bola, teve mais controle. Só que tinha um cara, eu até anotei, né? Porque pra gente lembrar a quantidade de nome desses jogadores, mas era o Kamada, ele era o organizador técnico do Japão. Ele é o cara que conseguia ditar esse ritmo, era quase um camisa 10, assim, jogador fora da curva, viu, Di? Muito bom, Kamada. E eles já estão espalhados pela Europa toda também, já o intercâmbio já passatempo que eu fico fazendo, a Duda citou o Kamada do Japão. Vocês vão deixar o Matheus falar do Japão? Não, desculpa, o nosso japonês, Matheus Liberator. Matheus Liberator, ele vai falar, depois você fala. Não, eu só ia falar bobeira, que eu fico fazendo exercício, assim, eu vejo jogadores que eu não conhecia, né, igual o camisa 6 de Marrocos, que agora, assim, entrou na mira de tudo quanto é time aí. Eu viro e falo pro meu primo que assiste comigo lá, né? Ou porventura alguém que esteja assistindo. Já pode jogar no Atlético Mineiro. Aí eu, entendeu? Eu faço o trabalho de prospecção. Entendeu? Entendi, mas não tem dado certo. Eu vi vários na Holanda lá que servem. Entendi. Entendeu? Vou sugerir. Na verdade, muitos podem jogar em qualquer time do Brasil. Manda seu currículo pro Paulo Brax, quem sabe? Eu acho uma boa. Eu acho melhor você não gastar o seu dedinho mandando a mensagem. Ele já não responde, né? Aí que ele vai ficar sem responder mesmo. Matheus, pode passar a bola pro nosso samurai, por favor. O samurai. Samurai, como diria o Chan, né? Samurai quer sushi pra comer. Meu Deus. Fala aqui pra mim, querido. O mundo vai acabar. Tá acabando. O Baltazar Souza tá falando aqui. Gente. A verdade é que na seleção... Vocês estão perdendo a linha. Gente, deu, né? A verdade é que na seleção brasileira os caras não querem chegar firme nas jogadas, com medo de machucar, são vaidosos, querem só mídia. E nem marcar com vontade eles marcam. Na verdade, né, essa questão da mídia, não sei o que lá, eles só vão ter se eles jogarem. Principalmente a Copa do Mundo é a maior vitrine que eles têm, né? Então ninguém quer entrar, né, Matheus, num jogo de Copa do Mundo e errar. Obviamente que não. Né? O nível de concentração, consequentemente, ele tem que ser muito alto, Dimara, porque são 8 jogos, né? 8 jogos. Antes era 7, agora 8 jogos, então é um torneio de tiro curto onde não cabe o erro. Eu vou trazer aqui os últimos jogos da seleção japonesa. Japão que, nesse jogo contra a Holanda, a estreia da Copa do Mundo, chegou ao 6º jogo invicto. E quando a gente trabalha nessa questão de amistoso, trabalha nessa questão de invencibilidade, às vezes o torcedor pode questionar, mas são jogos que não valem de muita coisa, são jogos que tecnicamente são inferiores, então vamos lá. Japão ganha da seleção da Alemanha 2-1. Isso. Japão ganha da Espanha também 2-1. Aí você já olha diferente. Goleia a Alemanha em novo amistoso pelo placar de 4-1. Aí você olha como? Ganha da seleção brasileira pelo placar de 3-2, inclusive aquele jogo em que o zagueiro Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, falha. Ganha da Inglaterra pelo placar de 1-0. Então a seleção japonesa, vamos lá, contando, pegou a Alemanha, pegou a Espanha, pegou a Inglaterra e o Brasil, 4 campeãs mundiais. E foi bem contra todas. Foi bem contra todas e agora enfrentou a Holanda, foi bem também. E é uma seleção muito organizada taticamente. É uma seleção com alguns talentos individuais, aí a gente pode citar o Cubo, que joga no futebol espanhol, que é da Real Sociedad. E me chamou muito a atenção, Dimar, o Suzuki, goleiro que tem boa estatura, e a gente sabe que o futebol japonês, para revelar goleiro, é mais difícil, né? Até por conta da estatura dos jogadores, mas Suzuki fez uma boa partida, é goleiro do Parma, certamente após a Copa do Mundo. Os olhares, né, as atenções vão voltar em cima dele, e é uma seleção que pode
aparecer como uma surpresa. Porque ao longo dos anos ela foi modificando. Hoje você fala de jogadores do Japão que estão espalhados pela Europa e são titulares em grandes equipes da Europa. Então mudou por completo. Quando você olha, as pessoas olham naquela relação, quando o Zico foi lá e fez o que fez, tem uma estátua para ele, que negócio todo. Quando os brasileiros iam para lá, ensinaram eles ao futebol, da forma, né? Ou faziam intercâmbio aqui. Só que não é esse Japão, é outro Japão. É o Japão que tem os caras indo para todas as principais equipes. O que é isso, gente? As equipes, eu vou colocar esse intervalo aqui ao vivo. Nossa, samurai ali, pô. E era uma seleção, né, Dimara, na época do Zico, se a gente for puxar início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, no crescimento do futebol japonês, tinha alguns talentos individuais, né? O caso do Nakamura, também, que foi camisa 10, jogou muitos anos. O Nakata, que inclusive jogou naquele histórico time do Parma, que tinha Crespo, que tinha Vieira, que tinha Thuram, enfim, volante muito bom de bola. Mas parava nisso, né? Era uma seleção que vivia de lampejos individuais de alguns jogadores, hoje não. Mas que agora consegue ter uma consistência de jogo, uma organização muito grande. Ô, Galo Trotters, aqui, deixa eu te falar, chama Romário pra você, tá? Ele tá falando aqui, não existe ninguém mais bobo no futebol. Se vacilar, perde pra qualquer seleção. Se ele faz, né? Se ele... vou chamar o Romário pra você pra responder essa pergunta, tá? Pra você. Todas essas perguntas, assim, normais do futebol que a gente faz todo dia, né? Tipo, foi com gosto de derrota do Brasil? Foi com gosto de derrota, né? Quando você tem um empate com o Marrocos, é gosto de derrota, né? E você não precisa, não é entender ou não entender de futebol, né? É respeitar, né? Certeza. Agora eu tô vendo muita gente falando, Japão, Holanda, Brasil, Alemanha, não sei o quê. Não vou falar quando sobre a cerveja ruim. De quem? De marca ruim, que é vendida na Copa a R$90. Não, dessa parte não quer falar, quer falar de futebol mesmo. Nós vamos deixar isso passar? Ruim? Nossa senhora. É mesmo? Depois você pega patrocinado. Não pode falar, porque senão vai ser... Não pode falar, você é doido? Não é a número 1, não. Não, essa aí... Você tá louco, gente. Número 1, não. Olha aqui. Inclusive, vamos falar de outras seleções. Os Estados Unidos fez 4-1 no Paraguai. Futebol sul-americano, uma outra pegada, né? Estados Unidos, que é uma seleção que melhorou muito nos últimos anos, né? Na forma, no jeito, no intercâmbio, a sua liga e tudo mais. E fez 4-1 no Paraguai, que tá todo arrebentado, na verdade, né? Foi, assim, bem decepcionante, Foi muito. Esperava-se um jogo equilibrado e os Estados Unidos ganhou fácil do Paraguai. Nossa senhora. Então, eu particularmente, que torço para qualquer seleção sul-americana que torça que joga contra qualquer outra equipe. Aí quando elas se enfrentaram, você se vira para torcer para qual que você quer. Mas assim, foi uma diferença muito grande e mereceu a goleada. Sim. Mereceu. Os Estados Unidos do Maurício Pochettino, que virou... Você vai se lembrar do Pochettino, né, o Liberato? Sim. Pochettino, evidentemente, é argentino, Maurício Pochettino, né? Treinou Paris Saint-Germain. Treinou Paris Saint-Germain, treinou Tottenham recentemente. Agora tá parecendo um jogador de golfe, a estética dele. É mesmo? Ele aumentou o cabelo igual o nosso Lucas Maia agora, tem um pouco mais de volume, né, da força do osso ali. E agora, assim, mudou o perfil estético, ficou mais feio, mas a seleção dele tá mais bonita. Eu coloquei essa piranha hoje no cabelo do Lucas Maia, você perdeu hoje cedo. Depois você pergunta pro Pedro Faria. Mas aqui, sobre essa Estados Unidos e Paraguai, Duda. Virou uma vase, impressionante. Ficou igual um shih tzu. Mas tá linda aqui atrás, Sofia. Mas aqui, Estados Unidos, uma curiosidade, né? Porque a gente sabe que a seleção dos Estados Unidos, ela não tem... Na verdade, os Estados Unidos como um todo não tem um apego ao futebol, né? Que nós que a gente chama de futebol lá aqui, é o soccer. Então eles têm essa distinção. O feminino deles é quase imbatível, mas no masculino não, né? Isso. E aí, quase imbatível assim, vírgula, né? Porque perdeu pro nosso Brasilzão por 2-1. Mas elas estão treinando, minha filha. É igual o Ronaldinho, quando tá valendo, tá valendo. Não, mas também perderam na... mas elas não é o time principal que tá aqui, né? Não, mas perderam... Mas a seleção brasileira perdeu porque também foi assalto à armada. Tiveram 3 jogadoras expulsas e o Arthur Elias. Mas falando sobre... o ano que vem a gente vai ver a verdadeira seleção dos Estados Unidos aqui, que tem a Copa do Mundo feminina aqui. Exatamente. Mas falando sobre a seleção masculina, o pessoal lá, eles não têm muito esse apego com o futebol como um todo. Mas aí até uma curiosidade, né? Após essa vitória, né, por 4-1,
Tá sendo muito difícil encontrar camisa da seleção dos Estados Unidos para vender. Esgotou bonita, em muitos sites deles lá, tanto na própria fornecedora, né, que é a Nike, mas também nessas lojas de departamento como um todo, eles estão tendo muita dificuldade de achar. Aí vendeu grande quantidade já. O nosso economista Leandro Colombo, quanto que tá a cerveja? O pessoal tá perguntando aqui. R$90. Cruz, credo, da Maria. Conversão. Sabe quanto que é pra ir de Nova York pra Nova Jersey? $98. Que beleza. Que em dia normal, esse $98 apenas em dia de jogo. Lá, né? Mas é pertinho, né? É perto, mais ou menos, assim. É porque o Uber lá também é muito caro. Tá. Mas em dias normais, em que não tem jogo, custa R$12,50 a passagem. Só pra você entender como que é caro. Nossa. E é um trem, não é um metrô, é um trem mesmo. É o trem mesmo, não é metrô. Mas tá tudo muito caro. Agora vamos seguir aqui, porque nós vamos com a Suécia, né, que foi outra seleção a estrear na Copa com goleada 5-1 na Tunísia. É o que eu tô te falando, foi a Tunísia, gente, mas você tem que chegar e colocar no lugar. O Brasil não colocou ninguém no lugar, né? Você tem que chegar e se impor. Né? E foi demitido o técnico da Tunísia, né? Pela assim, primeira rodada. Você olha para a Suécia, assim, quando por mais que você não tenha lá, sei lá, um grande conhecimento, mas se você olha para a Suécia, você vê que ela tem 2 ótimos centroavantes e faz questão de jogar com eles. Também é muito forte, o Gyökeres e o Isaac, né? Então, assim, e os dois jogaram muito bem, né? Sim. O que faz a Suécia justamente por ter os 2 melhores, são os 2 melhores do país, são os 2 centroavantes, beleza. Que joguem os 2 juntos, né? Então a Suécia baseia o jogo nos 2, né? E deu muito certo ontem, uma goleada sem precedentes. Acabou goleando a Tunísia e venceu bem. O Gyökeres e o Isaac comandaram essa goleada aí que resultou na demissão do treinador. E, eu não vou me arriscar a falar o nome dele, viu, Matheus Liberato? Eu não sou tão... E foi assim... portfólio gringo como você. Mas foi demitido o treinador da Tunísia e... Sabri Lamouche. Como é que é? Sabri Lamouche. Isso já aconteceu em 4 vezes, né? As outras 3 vezes na primeira rodada? Não, na Copa como um todo. Na Copa. As outras 3 vezes tinham acontecido na Copa de 98. Inclusive, dentre essas 3, teve também demissão da Tunísia. A Tunísia, né, gente? Mas enfim. E como são legais... Não, eu achei legal, fosse as explicações deles para o primeiro, não, que eles não gostaram de nada, taticamente eles não gostaram de nada, e que... Eu falei, uai, gente, mas esse homem tá há quanto tempo? Fui olhar, né? E assim, a pessoa participa do ciclo. São as histórias legais da geopolítica da Copa, né? Claro. Maravilhoso. O jogador que fez o gol que abre o placar, né? Sim. Filho de uma tunisiana com um marroquino. Então, assim, fez o gol, imagina, né? Pela Suécia, e um golaço. É por isso que ele não comemorou primeiro, o segundo desculpa, ele comemorou. Né? Exatamente, depois pediu desculpa, assim, então... Tem que comemorar, gente. Imagina, o gol é seu, em Copa do Mundo. Foi eu falando pra ele, entendeu? Ele tá me ouvindo, fala. Ele comandou a seleção da Tunísia em 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate, só uma vitória contra o Haiti. E aí, em 98, né, teve a Arábia Saudita, que terminou Carlos Alberto Parreira, depois de tomar o 4-0. A Coreia do Sul, que eu também não vou pronunciar o nome do Bum Kun Cha. Mas aí eu vi que era mais tranquilo. Ela fez. Mas eu achei que era mais difícil. Bum Kun Cha, eu acho que é assim que pronuncia. Após levar 5-0 da Holanda. E a Tunísia, em 98, isso aqui é impronunciável, após 2 derrotas seguidas. Agora, teve da Espanha, você vai se lembrar, não teve não? Do Lopetegui, que ele muda? O Lopetegui teve uma mudança, não sei se ele sai. Meninos, olha aí pra mim. Real Madrid, puxa na última Copa aí pra gente, viu, galera? Eu acho que teve também, do Lopetegui, teve algo aí nesse sentido. Então, vamos lá. A Alemanha entrou pra história, sua 4ª goleada em Copas do Mundo, uma delas, obviamente, aplicada no Brasil, né? Curaçao 7-1, assim, a Curaçao, ok, né? Aí... Chegou, mas é aquilo que eu falei, né? É uma seleção que passa por renovação, né? Trouxe até o Neuer para dar um sentido mais histórico, né? Ao que é a seleção e tudo mais, e fez o que tinha que fazer, entrou em campo. E a impressão que eu tenho da Alemanha é que ela dá essas goleadas porque ela chega e ela não tem essa questão, Matheus, não sei se ela não respeita, ela fez 5, ela quer fazer 6, 7, 8, inclusive poderia ter sido mais, né? Ela não tem essa história assim, não, vou segurar aqui, não sei o que, ela não tem isso, ela vai e é dela, né? Inclusive uma história que o Bastian Schweinsteiger conta, inclusive contou recentemente em um programa, os bastidores, né, daquele 7-1 em 2014, que ele mandou o pessoal dar uma acalmada nos vestiários, no intervalo, para dar uma segurada no jogo,
para a seleção da Alemanha voltar para o segundo tempo com ímpeto um pouco menos ofensivo em relação à seleção brasileira, porque se deixar de fato em termos organizacionais, exatamente, a seleção da Alemanha ela continua comprometida com o jogo até o final da partida. E chama a atenção essa renovação que a Alemanha vem passando desde a última Copa, viu, Dimar? Desde a Copa de 2022, a Alemanha naquela ocasião já não entrava como uma das favoritas. Em 2026 já não entra como favorita também, mesmo assim tem um time organizado e com peças individuais bem interessantes. O Wirtz, que é meio campista, que pode fazer a função de um atacante também, joga no Liverpool. O próprio Havertz, que faz a função de um segundo atacante, um ponta, às vezes centroavante. Contra Curaçao jogou como centroavante, foi um dos destaques do jogo, se não me engano, fez 2 gols, né? 2 dos 7 gols foram marcados pelo Havertz. Então, é uma seleção muito plural em termos de posição. O próprio Musiala, que vem sendo trabalhado para ser o próximo talento geracional da seleção da Alemanha. Não, é inevitável. Gente, tem que ter. E é uma base muito próxima de Mara. O Bayern, né? A gente sabe que o Bayern, ele acaba sendo um exportador para a seleção da Alemanha. Sempre foi, até porque tem características de jogo muito espelhadas. Isso desde a época do Pep Guardiola, antes com o Juppen Heynckes, depois com o próprio Carlo Ancelotti. Manteve sempre aquela questão da marcação alta, da posse de bola, que era muito trabalhada na seleção da Alemanha, que passou por uma renovação muito grande de 2006 até 2014, sendo campeão do mundo aqui no Brasil. Então é uma seleção da Alemanha hoje diferente, que passa por um período de renovação, mas que tem talentos individuais bem interessantes. Você que está vendo na tela aí as imagens da vitória da seleção da Alemanha aí, a Alemanha, aí ó, enche a tela do internauta aí, muito bem. Ela ganha em um quesito aí que é difícil de bater fora pra mim, as da Argentina, evidentemente, que é de camisa mais bonita do Mundial. Ela é muito bonita, um espetáculo. E tradicional, né? Não tem nada de... Um espetáculo. Tá comigo, Miller? Camisa da Alemanha maravilhosa, né? Bonito. Sempre Inclusive, essa camisa lembra muito a da Copa de 90, viu? É uma releitura, né? Exatamente. Copa em que a Alemanha foi campeã, em cima da Argentina na época. Eu tô aceitando, né? 30 de novembro, meu aniversário. Pronto. Pra entrar em contato. Duda, como a gente não vai dar de presente pra ele mesmo, você comenta esse jogo da Alemanha, por favor. Não sabe. A goleada da Alemanha 7-1. Esse menino tá muito pidão. Mas assim, é mais uma goleada e... Coitada da seleção de Curaçao, né? Primeiro... A seleção de Curaçao, na verdade, primeiro, Curaçao não tem uma liga de futebol lá profissional. É quase amador. E aí, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que começar a convocar os jogadores que têm uma descendência. Então, a maioria só tem um jogador nascido em Curaçao mesmo, o restante são jogadores holandeses, em sua maioria. E aí, é muito difícil de você mesmo ter uma projeção numa Copa do Mundo. Só deles estarem lá, eu acho que já é uma grande vitória para eles. Mas também não precisava ser 7-1 também, né, Alemanha? Mas foram até valentes no inicinho lá, né? Mas é o que eu tô dizendo. A Alemanha... Sim, é o que eu tô dizendo. A Alemanha, pra mim, ela é exatamente isso. Ela não quer saber. Pode ser a primeira vez do cara. Você vai aproveitar a oportunidade, né? Ela não tem isso com ela. Foi o que ela fez com o Brasil em pleno Mineirão. Se fosse outra seleção, e aquele dia, e o Brasil, é a casa do Brasil, aquilo lá tudo, teria tido um respeito e talvez a goleada não tivesse sido 7-1. Mas a Alemanha não respeita isso e tá corretíssimo. Eu acho que o futebol é isso. Fez 4, tem que fazer 5. Fez 5, tem que fazer 6, e é isso. Eu acrescento um ponto com relação a isso que você falou, e a Alemanha, ela sabe muito bem, já não é de hoje, mas em outras Copas, pode não avançar muito depois da fase de grupos, mas é saber fazer essa gordurinha. Por que eu tô falando isso? Porque ela não sabe o que ela vai enfrentar, caso ela vai precisar, caso aconteça uma hecatombe e ela não passe. Ela já tem uma margem aí de gols, de saldo de gols de 6 gols, gente. É coisa pra caramba. Coisa que nenhuma outra seleção conseguiu fazer nessa fase de grupos. Então ela soube aproveitar a fragilidade do adversário pra tirar pontos deles. Assim como a Suécia conseguiu fazer gols em cima da Tunísia. E tem que ser assim. É igual hoje. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Espanha e Cabo Verde, mas a Espanha, ela era amplamente favorita. E é claro que as poucas oportunidades que teve, não soube aproveitar também. É verdade. Então, e é inevitável, desculpa, Liberata, é inevitável não ficar durante o jogo da Alemanha pensando na bebida alcoólica que dá nome ao país de Curaçao. Que lindo. É inevitável. Espanha e Cabo Verde, o jogo foi lá em Atlanta, 0-0. Te decepcionou a Espanha? Você esperava mais?
Ô, Dimara, só fazer um adendo antes de falar da Espanha aqui. Em relação à Alemanha, 4 anos antes do 7-1, na Copa de 2010, já era uma renovação, Sul, né? A Argentina também viveu o seu 7-1, claro, em proporções menores contra a própria Alemanha. Foi um jogo de quartas de final, Colombo vai se lembrar muito bem. Um 4-0 da Alemanha em cima da Argentina, um vareio de bola impressionante. Era a seleção que se preparava para o Mundial no Brasil. Exatamente, a Argentina comandada como um dos principais jogadores, né? Tevez como um dos principais jogadores, verdade. E Diego Armando Maradona no banco de reservas. Foi um fiasco aquela Copa do Mundo, mas, enfim, infelizmente. Em relação à seleção da Espanha, de fato, decepcionou, mas foi uma Espanha que controlou o jogo inteiro, viu, Dimar? E que poupou seus 2 grandes jogadores, o Nico Williams e também o Lamine Yamal. Por que poupa na Copa? Eu não entendo isso. Voltando de lesão. Não, tá. Então, na verdade, eles estão machucados. É tipo o Neymar. Tá machucado, eles tentaram ganhar um jogo sem a presença dos dois, não conseguiram. Não, tá provado aí que não dá, tá? Mas é aquela questão, independentemente do resultado, foi uma seleção da Espanha que mostrou a sua superioridade, principalmente com o Cucurella, né, pelo lado do campo, aparecendo muito bem na linha de fundo, jogador muito incisivo, o próprio Llorente, que tinha essa expectativa dele também começar no banco, por estar voltando de lesão, começou como titular na lateral e direita, o Rodri no meio de campo sendo o principal articulador ao lado do Pedri. Então foi uma seleção da Espanha que não ganhou, não conseguiu o resultado positivo, mas pelo menos que demonstrou superioridade em campo, isso já era de se esperar. Mas não dá ponto, né? Superioridade, você tem que fazer golzinho, gente, senão não vai, né? Nessa fase, né, Dimar? Nessa fase, né? Quem fez história mesmo foi o goleiro, né, de Cabo Verde. Inclusive, está sem clube, tá? Acabei de ver isso. Mas a gente tá precisando de goleiro por aqui, mas o Cruzeiro tá precisando, vai que, né? Vozinha, Josimar José Évora Dias, em homenagem ao ex-jogador brasileiro, Josimar, vocês vão se lembrar, né, que vestiu a camisa da seleção na Copa de 86. E também tem passagens aí por Botafogo e Vasco. Todo mundo se lembra da convocação dele, foi assim, gente, né, de onde saiu o Josimar? E parará, foi assim que rolou e tal, mas o Josimar foi para a Copa do Mundo, né, o lateral Josimar, e ele tem o nome em homenagem ao goleiro que tinha... Quantos ele tinha antes de todo mundo falar dele? Uns 10 mil seguidores, agora já tá com 2 milhões. Coisa pouca, né, gente? Vou até confirmar, vou ver se não aumenta. Já deve estar com 3 milhões, né, o vozinho. E aí todo mundo mandou abraço pro Brasil, somos juntos e tudo mais. Ninguém quer ter junto de ninguém. O pessoal tá querendo que a seleção brasileira dê uma... 2 milhões e 700 já. E aí, ó, Dimara, aquela velha história, né? A Copa do Mundo, ela... tem o poder de engrandecer um jogador, como também tem o poder de colocar um jogador lá embaixo. Leandro Colombo, Duda, vai se lembrar do James Rodrigues, que na Copa de 2014 fez o gol mais bonito daquela competição, foi um dos craques da Copa, um dos craques da seleção colombiana, que depois da Copa do Mundo, na época ele jogava com o Porto. Se não me engano, ele chega até a jogar com o Hulk no Porto, com o Jackson Martínez, que era outro centroavante do Porto, outro centroavante colombiano, mas depois da Copa do Mundo ele chega a ser contratado pelo Real Madrid. Rendeu? Não rendeu. Mas fez uma Copa do Mundo brilhante. É isso então, gente. Aí nós tivemos mais um jogo, né? A Bélgica ganhou de 1-0, né? Empatou. Empatou então? Isso. 1-1. Acabou 1-1 Bélgica e Egito, né? Entrou Romelu Lukaku e ele tava... O gol foi contra, né, do jogador do Egito, mas ele participou ali do lance. A melhor geração belga dos últimos tempos. Essa não é não. Eliminou o Brasil, inclusive, em 18, hein? Foi, mas é porque Brasilzão. É sempre a melhor geração belga dos últimos anos. O melhor jogador da Bélgica, né? Atualmente, aí tá longe, De Bruyne, Miralas, enfim, é o Doku. Interessante. É muito bom. Ficamos por aqui, tá? Paremos aqui. Olha, eu Jeremy Doku. Eu sou de... Paremos por aqui. Fica quietinho? Fica quietinho. Jeremy Doku. Aí, gente, eu vou passar aqui pra você os resultados. O Clécio. Vou te dizer. Gente, me corrija se eu estiver errado, então, pô. Não pode... Você não tá errado. Não, você falou normal. Lá no Tempo Esportes, depois da estreia na Copa, você acha que a seleção brasileira vai dar vexame 54%, máximo até as quartas 29%, ser campeão 11%, chegar à semifinal 6%. Lá no Tempo, dar vexame para 35%, máximo até as quartas 35% também, então aqui um empate técnico, ser campeão 17%, chegar na semifinal 13%, ou seja,
brasileiro não tem confiança nenhuma nessa seleção brasileira. Mas nós estamos aqui, nós temos mesa redonda, vamos fazer muita coisa, né? Vamos fazer, até amanhã tem o Tempo Esportes Resenha de manhã, depois a gente volta às 5 da tarde, estamos no YouTube, estamos aqui, tudo de bom pra você, 7 valeu, horas, muito obrigado. Arábia Saudita e Uruguai, somos todos uruguaios nesse momento. Na sua opinião, né? Isso aí. E tem Irã aí? Irã, eu esqueci. Irã e alguém. Nova Zelândia. Isso aí. Nova Zelândia. Jogaço, Alguém é Nova Zelândia. Jogaço. 10 horas da noite. A gente tem que assistir tudo para analisar, né, Contexto Matheus? geopolítico importante, né? Politicamente importante, muito importante.